Nessa live nós vamos aprender então 3 crenças que te impedem de viver sem a endometriose. O meu nome é Camila Cardoso, sou terapeuta integrativa, especializada na origem emocional dos sintomas. E quando a gente fala de origem emocional dos sintomas, então sim, por trás de cada órgão existe uma emoção e nesse canal então você aprende a tratar, a olhar então para a origem emocional dos seus problemas. Em especial, a endometriose. O assunto de hoje é super importante e é um dos primeiros assuntos que as gurias lá no Ventre Livre começam a aprender. Então, o que vocês vão aprender hoje, gurias, é um conteúdo muito especial. É um conteúdo que as meninas lá no curso acessam já nos primeiros módulos, viu? Nós vamos aprender então sobre 3 crenças que te impedem de viver sem a endometriose. E para que essa live seja super aproveitável, né? Seja útil para você, tanto você que está assistindo agora ao vivo, quanto você que vai assistir mais tarde gravada. Então é muito importante que você tenha aí papel e caneta na mão, né? Porque no final da live de hoje, gurias, eu vou ensinar uma ferramenta, então, para vocês trabalharem esse aspecto aí das crenças, então, que muitas vezes nos impedem, né? Vamos ver quais dessas 3 crenças aí vocês se conectam, né? Vocês se encaixam, vocês se veem nessas crenças, né? Então, como é que essas crenças, muitas vezes, elas nos impedem de ter uma vida inteira, completa, capaz, né? Sem endometriose. A minha luz aqui acho que tá piscando, mas vamos lá. Tomara que dure até o final da live, né? Por que eu falo viver sem a endometriose, né? Então, porque aqui, gurias, eu não ensino vocês a tratar a endometriose, a doença endometriose. Eu ensino vocês a olhar para a origem emocional da endometriose. É muito importante vocês entenderem, né? E diversos estudos científicos já mostram isso, tanto da psicossomática quanto da neurociência, né? E na verdade, essa era a primeira ideia, então, né? Dos pais da medicina, né? De que o ser humano, ele é um ser integral, né? De que não é um ser compartimentado, separado, né? Eu até fiz um desenhinho para ajudar vocês a entenderem o que é isso. Então aqui, gurias, a gente tem o que seria isso, né? Olhar para o ser humano de uma forma integral. Então aqui a gente tem uma conexão. Oi, Tássia, tudo bem? Boa noite. Então aqui a gente tem uma conexão. Mente, emoção e corpo. Aqui tem a flechinha, ó. Mente, emoção e corpo. Então, quando a gente olha dessa forma, mente, emoção e corpo, eu entendo que quando eu desenvolvo um comportamento, vamos falar de um comportamento, por exemplo, depressivo, quando eu desenvolvo uma patologia, como a endometriose, por exemplo, né, que nem algumas de vocês têm. Se vocês têm outra patologia, podem colocar aqui, né, outro sintoma, outra doença. Então, quando eu desenvolvo isso no meu corpo, eu preciso ter o comprometimento, vamos dizer, a participação de todos esses elementos aqui. Mente, emoção e corpo, certo? Nós não somos separados. Infelizmente hoje, quando a gente busca um atendimento médico, dificilmente um profissional da saúde ele olha para nós dessa forma. Por exemplo, quem de vocês, quando procura um atendimento médico, o médico ou profissional da saúde pergunta para vocês, né, como é que foi a infância de vocês? O que a família de vocês, para as meninas que têm endometriose, né? Que mulheres da família de vocês vivenciou, né? Teve cólicas, teve abortos, teve problemas no útero, teve problemas no ovário. E profissional, por exemplo, da saúde pergunta que perigos você vivenciou na infância, qual é a sua maneira, quais são os seus medos, quais são as suas angústias, as suas preocupações. Então, dificilmente alguém olha dessa abordagem integral, né? Então, hoje em dia, a medicina moderna acaba nos compartimentando. Quer falar de emoção? Vai no psicólogo. Quer falar de endometriose? Vai no ginecologista. E aí, tudo isso fica sem conversar, sem complementar.
Então, quando a gente olha para o ser humano como um ser integral, eu preciso entender que o nosso corpo ele trabalha junto, né? O nosso sistema nervoso, a neurociência ela já ensina isso para nós, né? Ele trabalha para o movimento ou para o não movimento. E esse movimento ele é coordenado lá no nosso sistema límbico, onde também é o centro das nossas emoções. Então não é tudo desconectado, não tá tudo desconectado. Então por que é importante considerar esse assunto, né? Por que é importante então considerar as crenças? Porque antes, né, de nós termos as nossas emoções, nós temos pensamentos. Então nós desenvolvemos uma maneira de pensar. Então, pensamentos, né, coisas que nós acreditamos, que nós pensamos sobre a vida, sobre maternidade, sobre descendentes, sobre como nós nos enxergamos quando meninas, sobre ser mãe, sobre ser filho. Então, quando a gente fala de endometriose, a gente vai olhar para esses pensamentos. Então, esses pensamentos, essas crenças, então, elas dão, na verdade, suporte para as nossas emoções. E o nosso corpo, ele é impactado por essas emoções. Vocês querem ver um exemplo muito simples de como o nosso corpo ele é impactado? Quando as meninas, por exemplo, elas assistem logo lá as primeiras aulas, muitas delas revelam que quando elas estão assistindo, elas sentem, por exemplo, uma fisgada no ventre ou um mal-estar no estômago. E você, no seu dia a dia, você vivencia isso. Por exemplo, quando você deu o primeiro beijo, o que você sentiu no seu corpo? Tava nervosa? Tava ansiosa? Tava com medo? Onde é que foi o friozinho que você sentiu, né? Ou quando você foi fazer a sua prova de habilitação, né? Muitas de nós, por exemplo, não conseguiam segurar a perna de tanto que tremia, né? A perna batendo lá no acelerador. Então, por que a perna está respondendo a uma emoção? É porque está tudo conectado. E não é diferente, então, quando nós ficamos doentes. Então, por que considerar esse assunto? Porque existe uma conexão, então, de cérebro, coração e corpo. Nosso sistema límbico, então, nós temos, então, o centro das nossas emoções e lá também está registrado aquilo que nós acreditamos, como é que nós acreditamos, como é que nós sentimos, a base das nossas crenças. Então, está relacionado com as informações que nós temos no nosso sistema límbico. E para nós desenvolvermos um comportamento ou uma doença, um comportamento, quando eu falo aqui, estou falando de comportamento depressivo, por exemplo, ou para eu desenvolver a endometriose, precisei envolver, então, todos esses elementos numa situação envolvendo essas crenças, esses pensamentos, num contexto que eu já falei para vocês, certo? De sobrevivência, de reprodução, de ter um descendente, de conseguir ou não ter o seu descendente, de cuidar de alguém. E vejam como essas três crenças que nós vamos considerar hoje estão relacionadas aí com esse assunto. Então, gurias, uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente hoje é que a doença é apenas o resultado, certo? Se você trata apenas o sintoma, você não está olhando para aquilo que realmente importa, certo? Então, você precisa olhar para a origem, tá? A doença é apenas o resultado. Então, saúde, doença, o peso alto, o peso baixo, tudo isso é resultado. A gente vive num mundo, num sistema de causa e efeito. É assim para todos e é assim para todo mundo, inclusive no nosso sistema de saúde, no nosso sistema de funcionamento do nosso corpo. Então, a endometriose, a dor, são apenas efeitos, são apenas sintomas, né? E, na verdade, é um reflexo de tudo o que está acontecendo dentro de você. E tudo começou aqui. Então, veja como isso é algo natural. Por exemplo, se você olha uma árvore que é uma árvore que está seca, que não está dando frutos, né? Ou que o fruto não é legal, não é saboroso, não é gostoso, né? Não presta.
para onde que nós vamos olhar? Então, a gente vai olhar para onde é que está o problema, né? Então, se eu planto uma árvore, se eu planto uma planta num terreno onde não tem nutriente, onde não tem água, onde não tem maneira de subsistência, o que acontece? Essa planta, ela não vai dar bons frutos, né? O nosso corpo, gurias, é a mesma coisa, certo? A saúde e a doença é como fruto, é apenas o resultado, né? O que está por baixo dessa terra aí? Então, o que resulta na doença ou na saúde depende de alguns fatores, tá? O físico é só o que a gente vê, mas a gente precisa para olhar alguns fatores. Fatores de saúde mental, emocional e espiritual. O físico é só a manifestação desses elementos, então, certo? Que são invisíveis, na verdade, são elementos invisíveis. A parte física, a parte da doença, é a parte que a gente acaba vendo, né? Mas tudo começou no invisível, assim como numa árvore, né? A gente enxerga só o fruto que não tá legal, mas o que a gente não enxerga é o que tá debaixo da terra lá, tá bom? E esse invisível, na verdade, é a nossa falta de conexão com a nossa natureza. Quando nós fugimos da nossa natureza, quando nós não funcionamos da maneira como nós fomos projetados para funcionar, o nosso natural, aquilo que nós deveríamos estar fazendo, e aí vai entrar nossa espiritualidade também, né? Nós ficamos, então, disfuncionais, certo? E quanto mais longe da natureza, da nossa natureza nós estamos, mais disfuncionais nós ficamos e mais doentes nós ficamos. Na verdade, né? Como acontece com você, se você tem endometriose, as gurias que estão chegando aqui, você iniciou com um sintoma, certo? Com o tempo, né, a tua vida, com o teu caminhar, com o teu viver, você foi então somatizando os sintomas. Antes era só uma cólica, depois já era um problema intestinal, depois já era uma dor na lombar, depois já era uma dor na virilha. E nem sempre todos esses sintomas, né, significam que tem um foco afetando o funcionamento desse órgão, dessa parte desse corpo. Então você pode estar sim, e na maioria das vezes é assim que eu vejo com as alunas, que eu vejo com as meninas que eu atendo, é só uma somatização, certo? É problema em cima de problema que não é resolvido e aí o corpo começa a reclamar. Então vamos entrar, é que nem a Ri falou, ó, até se tornar insuportável. Mas o quanto você foi deixando, certo? E hoje nós vamos ver como a crença faz isso com você. Você vai deixando, você vai levando e não resolve o assunto. Então, bora para as crenças? Então, papel e caneta na mão, gurias, vocês que chegaram agora no final da live, então vou ensinar uma ferramenta para vocês lidarem então com essas questões de crenças, certo? Então, a primeira delas é: se eu não fizer as coisas, se não for do meu jeito, se não for eu que fizer, não vai dar certo, não vai ficar bem feito. Então, eu preciso fazer tudo. Eu preciso fazer tudo, se eu não fizer, não vai sair bem feito. Tem que ser do meu jeito, tem que controlar as situações. Quem aqui no dia a dia se enxerga nessa crença aí? O que está por trás dessa crença, gurias? Então, existe aí uma necessidade muito grande de controle, certo? Um comportamento de antecipação, ansiedade, briga com o tempo, certo? Uma insatisfação muito grande. Então, a gente tem uma crença que gera emoções, né? A necessidade de controle, ansiedade, né? Ficar prevendo as situações para não ser pega desprevenida, uma insatisfação. Olha aí, a gente está falando de emoções. E aí a gente pode olhar também para as questões de alta performance. Quem é que aqui sempre tem que ser a melhor? Tudo que eu faço tem que ser bem feito. Vou lavar a louça, é bem feito. Vou limpar a casa, é bem feito. Meu trabalho é muito bem feito, né? Quem é que aqui tem que fazer sempre tudo muito bem feito? A gente chama de alta performance, né? Pode ser perfeccionismo, pode ser uma necessidade de fazer as coisas todas bem feitas, né? É aquela pessoa que tem que ser a melhor.
tem que fazer tudo muito certinho, não pode dar errado. Então aqui a gente vai olhar, gurias, para uma pessoa muito importante na vida de vocês, essas mulheres aí em alta performance, certo? Olha como a gente vai longe lá nas nossas crenças, né? Por que eu tenho que fazer tudo tão certinho? Por que se eu não fizer não vai dar certo? Então, quando a gente fala num comportamento de alta performance, a gente está falando aqui de relacionamento de pai e filha, certo? Ou filho e pai, né? Mas, na verdade, é uma pessoa que vive na busca pelo olhar desse pai. Talvez, agora, de primeiro momento, isso não faça tanto sentido para você, porque você está tão acostumada a convencer que você é boa, que talvez você nem se dê por conta de que você está tentando ser boa para alguém. Olha, Thaís, se não for para dar o meu melhor, eu nem começo. Por isso, às vezes, até procrastino. Olha, a Dani já se acusou aí, pai ausente. Então, a gente tem que olhar, olha como a gente olha para trás, gurias, quando a gente vai tratar a origem emocional de uma doença, de um sintoma, né? Então, se eu tenho essa necessidade de buscar, e às vezes o meu pai, ele tá refletindo em outras pessoas, tá? Às vezes tá refletindo na minha chefe, no meu chefe, no líder religioso, no meu marido, certo? Eu tô querendo convencer de que eu sou boa mesmo, tá? Então, na mulher com endometriose, por que isso, gurias, é relevante? Por que essa crença de que eu tenho que dar o meu melhor sempre? Porque daí essa mulher, ela acaba assumindo muitas responsabilidades. Quem é aqui que está se sentindo sobrecarregada, exausta de tantas responsabilidades que está assumindo na vida? Muito trabalho, cuida demais dos outros, muita exigência consigo mesmo, acaba exigindo também dos outros, né? Não só consigo, mas também com os outros. E aí, Thaís, olha só que importante para quem quer engravidar. E isso deixa o teu espaço, o teu ninho, a tua casa, sem espaço para brotar, então, para vir o teu projeto, o teu sonho, o teu objetivo, o teu descendente. Porque não dá. Você já está sobrecarregada, cuidando de um monte de coisa que talvez nem seja a sua vida. Faz sentido para você? Tá cuidando de um monte de coisa que talvez nem seja a sua vida, é a vida dos outros, certo? É a vida do pai, é a vida da mãe, é a vida do marido, é o trabalho, é a realização dos outros. E aí não sobra espaço, não só para o bebê, mas não sobra espaço também para os projetos, né? Por exemplo, tem alunas que já estão vencendo na idade, mas ainda querem fazer mais a próxima pós, quer ter o apartamento dos sonhos. Então a mulher diz, eu quero ter o bebê. Mas lá no seu íntimo existe uma crença que impede essa mulher de reproduzir. E aí, às vezes, nem é a endometriose que está te impedindo, porque não é toda mulher com endometriose que não vai conseguir engravidar. Teu sistema de sobrevivência, o teu corpo está dizendo não, desse jeito não dá, não cabe mais um. Você já está cuidando de um monte de projeto, você já está cuidando de um monte de filho, e isso tá te deixando doente, tá te deixando sobrecarregada. Então percebe como tem uma crença por trás disso? Preste atenção nos teus pensamentos. Fazer tudo perfeito, ter que ser sempre a melhor. Se eu não fizer, não sai bem feito. Que nem a Thaís falou, se é para fazer mal feito, eu nem faço. Certo? Então aqui, gurias, está a primeira crença. Vão anotando aí, no final da live de hoje vai ter uma ferramenta, então, para vocês aplicarem, então. E aí, vem pro atendimento, gurias, vem pro curso, mulheres com endometriose, mas também fibromialgia, doenças autoimunes, dores musculares, exaustão, cansaço. É o corpo somatizando. É sintoma em cima de sintoma, certo? Problema em cima de problema. Bom, essa foi a primeira crença. E a segunda crença, gurias.
Então, a segunda crença, gurias, que muitas vezes existe registrada aí na mente de vocês, mas não é dito. Olha a Dani aí, confirmando, tenho fibromialgia e endometriose. Então, Dani, o que acontece? Tu cuida tanto da tua família, que tu não cuida de ti, né? Pra ti não tem espaço. É muito peso. E aí você se nega. Você não se aceita, você não se cuida. O corpo mesmo se volta contra você. Então, você não tá destinada nem à endometriose e nem à fibromialgia, tá? Então, a segunda crença é: mulher nasceu para sofrer. Nem sempre essa frase é dita, muitas vezes mas às vezes ela nem precisa ser dita. Conta aí pra mim, quem é que já ouviu? De casa, né? Mulher nasceu para sofrer, mulher tem dor mesmo, a dor é feminina, frases assim relacionadas ao sofrimento da mulher. Então essa crença, gurias, ela está impressa nas nossas células de diversas formas, não precisa ser falado, tá? E ela vem impressa já na nossa ancestralidade. Então ela aparece de diversas formas. Então vou citar um exemplo, uma história para vocês, né? De um caso real, então, de um atendimento, e veja se vocês conseguem se identificar com essa história, tá bom? Então a história é a seguinte, ó. Uma mulher que descobre que tem endometriose já depois dos 18, certo? Olha aí, a Dani diz: ouvi a vida inteira que minhas dores eram normais, toda mulher passa por isso. Vamos ver se é? Então, a história é assim: uma mulher que descobriu lá dos 18, 19 anos que tinha endometriose, mas que sempre teve dor na menstruação. Como é que é a história de vida dessa mulher? Então, essa mulher, ela nunca ouviu da mãe dela que mulher nasceu para sofrer. Quando ela ficou menstruada, ela ganhou presentes. Ela foi muito bem tratada quando ficou menstruada. Foi feita uma festa para ela. Então, ser mulher, né, da boca para fora era algo bonito na família. Agora, como é que era de fato, certo? Então, essa mulher, essa menina, cresceu num ambiente onde o pai era bêbado, não trabalhava, não sustentava a casa, e a mãe, então, precisava fazer esse papel de homem da casa, né? Não existe isso que mãe é mãe e pai, tá? Ninguém faz o papel do outro. Se eu vou fazer o papel do outro, não consigo fazer o meu bem feito, que nesse caso foi o que aconteceu. Porque essa mãe, quando essa menina tinha 10 anos de idade, então, essa mãe teve um bebê, e de uma hora para outra, então, essa menina se tornou mãe desse irmão pequeno, tá? Então, ela se torna mãe desse irmão, logo ela já fica menstruada, olha a vida tocando ela, ó, bora ser mãe, bora ser mulher. E em seguida, então, já vem os primeiros sintomas da endometriose. Embora não era dito, né, que a dor é feminina, que mulher tem que sofrer, que mulher nasceu para sofrer, o que ela via na prática? O que vocês acham, gurias, que essa menina via na prática? A mãe se matava de trabalhar, não tinha tempo de dar carinho e atenção para essa menina. O pai, uma vida boa, né? Só bebia e curtia a vida. E aí, então, essa menina aos 10 anos tem que assumir uma responsabilidade de cuidar de um irmão pequeno, de um bebê. Lavar fralda, era no tempo de lavar fralda ainda. Imagina, no inverno, aqui no Rio Grande do Sul, uma menina lavando fralda no frio depois da escola. Qual que é a ideia que existe lá no fundo? Será que a mulher é bem cuidada, é bem tratada, é valorizada, a mulher é o máximo? Ou será que de fato existe uma ideia aí que não é dita, mas que é vista, que é vivida, de que mulher nasceu para sofrer? O que vocês acham, gurias, nesse exemplo? Qual é a opinião de vocês? Então, para essa menina, ficou muito evidente, né, de que mulher nasceu para sofrer. Exatamente, né, Dani?
E para essa menina, além de todo esse sofrimento, né? Para ela ainda foi perigoso ser filho, porque o pai bebia, não tinha dinheiro suficiente, a mãe trabalhava, faltou carinho, faltou atenção e eu ainda tive que cuidar do meu irmão. Então percebe como essa questão da maternidade ela acaba bagunçando e para ela foi vivido de forma traumática. Então impactou os órgãos reprodutivos dessa mulher. Ela desenvolveu endometriose, depois ela desenvolveu ovários policísticos, certo? Veja como as crenças elas vão impactar, como os pensamentos vão impactar a maneira que essa pessoa sente a vida, as emoções, né? E aí como os órgãos vão sofrer. Então aqui a gente olhou para a segunda crença. Mulher nasceu para sofrer, como a Mari diz, ó, inconscientemente essa é a crença e de fato é mesmo. Agora e a terceira crença, que vocês escutam aí, ó, direto, vocês leem no Google direto, certo? Vocês estão sempre ouvindo essa crença e muitas de vocês acreditam e quando vocês escutam o contrário ainda se ofendem. Tem gente que se ofende quando eu falo de viver sem endometriose. Então, a crença é que a doença não tem cura. Gurias, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, vou ler aqui para vocês, ó. Saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social e não apenas ausência de doença. Para você, né? Se você hoje não tivesse mais a proliferação celular, que a endometriose nada mais é do que a proliferação celular fora do local. Se você não tivesse proliferação celular, se você não tivesse cólica, se você não tivesse barriga inchada, se você não tivesse dificuldade para engravidar, se você não se preocupasse mais com a endometriose, você poderia dizer que isso é cura? O que você acha? Então, muitas pessoas não se permitem acreditar nisso, porque não existe um remédio, porque não foi inventado um remédio que cure a endometriose. Então, a medicina tradicional, ela diz que não existe cura para endometriose, porque não foi inventado um remédio para isso, certo? Agora, e a vida, né? De centenas de mulheres que já foi transformada. Assim como a minha vida, assim como a vida de muitas que eu já atendi, assim como muitas alunas estão tendo a sua vida transformada, já tiveram a sua vida transformada, né? Sempre na época da semana do Viva Sem Endometriose, vocês veem depoimentos, né? Aqui no feed tem live com alunas também. Então, será que você merece acreditar que o que você não tem, que o que você tem, né? Que a endometriose que você tem não tem cura? Será que você merece acreditar nisso? Então, a gente aprendeu lá no início da live, gurias, né, que pensamentos geram emoções e que as emoções, elas geram comportamentos, ações, resultados, doença, saúde, certo? Então, pra gente alcançar um objetivo, é fundamental, isso é tão óbvio, gurias, é tão óbvio, que isso é feito nas empresas, certo? Isso é ensinado em diversos campos da nossa vida, mas a gente não aplica isso para a saúde. A maioria das pessoas não aplicam isso para a saúde. E isso serve também, essa aplicação também serve para a saúde. Ter um objetivo, ter um foco, ter um sonho, ter um projeto. Se você toma remédio, se você faz cirurgia, se você cuida da alimentação, você está fazendo tudo isso para quê? Conta para mim aqui, qual que é o teu objetivo? É controlar a doença? É só não ter dor? É viver bem com essa doença? É engravidar mesmo tendo a doença? Qual que é o teu objetivo ao fazer tudo isso? Conta aqui para mim. Então, se você se considera como um projeto importante, você tem que ter um objetivo que seja realizável e que realmente, que de fato vá transformar, vá te beneficiar, certo? Vá transformar a tua vida. Será que apenas ficar bem por um tempo é um projeto legal? É um objetivo legal?
Será que apenas conseguir engravidar e depois ter todos os sintomas de volta, ter a doença de volta, isso vai te deixar feliz? E se você pudesse, antes de engravidar, tratar a origem emocional da endometriose e receber esse bebê, Dani, receber esse bebê em outras condições, com outra cabeça, livre dessas crenças, livre desse comportamento atrelado a essas crenças. Você acha que não ter um remédio para endometriose significa que ela não tem solução? Significa que ela não tem cura? Então isso não é verdade, gurias, né? Eu já contei a minha história aqui várias vezes para vocês, que eu sofri com endometriose por mais de 22 anos, né? E eu fiz várias coisas. Eu engravidei, a endometriose voltou, os sintomas todos voltaram, cirurgia, tudo voltou depois, né? Com todos os agravos do problema decorrente da cirurgia, né? Porque eu perdi partes importantes, né? Cuidei da alimentação, pratiquei exercício físico. A gente tem uma melhora que vai até um pedaço, né? A gente melhora até um ponto, mas a gente não quer melhorar até um ponto. E é por isso que eu venho aqui conversar com vocês, porque eu não quero que vocês melhorem só até um ponto. Eu quero que vocês tenham uma vida transformada, uma vida diferente. E é isso o que as alunas estão fazendo, é isso que quem eu atendo está fazendo, é isso que aconteceu com a minha vida, certo? E é isso que eu quero que aconteça com a vida de vocês. Então, gurias, não adianta apenas focar na endometriose, tá? Mas eu preciso focar na origem, certo? Na origem do problema. As crenças que nós vimos aqui nessa live de hoje revelam um aspecto muito importante. Revelam, na verdade, quem é que nós somos. E é muito importante, quando a gente vai olhar para a origem emocional dos sintomas, entender, gurias, quem nós somos. É muito importante o autoconhecimento. Esse é um dos elementos fundamentais para a gente olhar para a origem emocional de qualquer sintoma que a gente apresente, certo? Não só a endometriose. Então é preciso tratar a origem, a raiz, e para isso é preciso que a gente se conheça. Lembre sempre que o doente é mais importante do que a doença. Então, se você que está aqui na live identificou alguma dessas três crenças, a primeira foi então, eu preciso fazer tudo, porque se eu não fizer, não sai bem feito. Eu preciso fazer tudo certinho, eu preciso me antecipar, eu preciso me preocupar sempre em dar o meu melhor. A crença número 2, gurias, é que mulher nasceu para sofrer. Tanto na fala, no pensamento, como na maneira como eu aprendi a ser mulher na minha família. Olha a Dani, 1, 2, 3. E quem aqui se identificou com a terceira? Que a minha doença não tem cura. Não adianta eu buscar a cura, eu tenho só que remediar os sintomas. Então agora, gurias, eu vou ensinar para vocês o exercício, então, para vocês fazerem diariamente. Eu faço esse exercício, gurias, diariamente, tá? Quando eu quero alcançar os meus objetivos, eu vou ensinar vocês a fazer algo, então, que eu faço diariamente, certo? Anote aí para você fazer, então. As nossas palavras, gurias, elas geram uma frequência que vibra nas nossas células. Por exemplo, toda vez que eu compartilho a minha história aqui com vocês, que é uma história de superação, isso vibra dentro de mim. E eu tenho mais coragem ainda para impactar a vida de vocês. As palavras, então, elas têm vibração. Quando as pessoas, por exemplo, elas estão lá num jogo de futebol, por exemplo. Quem aqui já foi no jogo de futebol? Né? Que tem a música da torcida, né? Olha o jogo da seleção brasileira, quando canta aquela, né? Eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, né? Você que mora no Rio Grande do Sul, quando escuta o hino do Rio Grande do Sul, como é que você se sente? Como é que vibra teu coração? Como é que vibra teu peito? Quando alguém que você ama muito diz, eu te amo, eu te admiro, eu te quero. Ou quando você diz isso para alguém, como é que você sente o seu corpo, as suas células?
Então, quando eu falo, gurias, de vibração, é disso que eu tô falando, tá? De energia, é disso que eu tô falando. Dá até um arrepio, né, Thaís? Isso mesmo. Então, gurias, as nossas palavras, elas têm esse efeito positivo dentro de nós, tá? Então, aqui eu tô falando de palavras ditas, tá? Então, tem que sair da boca. Tem que ter esse exercício sair da boca. Então, para pensar aí. Sobre o que é que você fica pensando e falando o dia inteiro? Será que você usa a sua boca, suas palavras, né, para elogiar, para dizer aquilo que você quer, aquele objetivo que você quer alcançar, aquilo que você já vê que está se concretizando, aquilo que você tem certeza que vai acontecer, eu quero isso, eu acredito naquilo, eu tenho certeza que vai dar certo isso, ou você fica repetindo, ai que dor, ai eu não aguento mais isso aqui, será que eu nunca vou ter meu bebê? Ai eu quero tanto engravidar e eu não consigo, ai mais um médico eu vou ter que procurar, isso não tá dando certo, não. Então, que vibração, que emoção tem as tuas palavras? Isso é muito importante. Então, se as tuas palavras, elas vibram na frequência do medo, da vergonha, da raiva, da frustração, isso tudo te mantém doente. Mas se as tuas palavras, né? Tipo ali a Mari, né? Sempre abraça tudo. Então, eu tô sempre cansada, eu tô sobrecarregada, eu não aguento mais. Vocês não me levam em consideração. Puxa vida, eu quero ter a minha vida, eu não consigo, eu não dou conta. Percebe a vibração das palavras, Mari? Agora, se do contrário, eu consigo, eu sou capaz, eu estou me tornando a cada dia uma pessoa melhor, eu estou me tornando a cada dia uma pessoa saudável, eu estou me conhecendo e isso tá me transformando. Então, as palavras são diferentes, certo? E você conecta com pessoas diferentes quando você usa suas palavras de forma diferente. As declarações, então, que você transmite, que você emite, são uma ferramenta valiosa. Tudo, gurias, tudo que existe no planeta, no teu corpo, dentro de você, é feito de energia. E as palavras também têm esse poder, né, de emitir uma frequência vibratória, que é a tal da energia. Então, quando você faz uma declaração em voz alta, essa mensagem, então, que você emite com a sua voz, vibra por todo o teu corpo. Todas as células escutam isso que você diz e vão vibrar de acordo. Faz sentido isso que vocês estão ouvindo? Então, se você se identificou com a crença 1, anota aí o exercício, tá? Então, a crença 1, lembram qual era, gurias? Eu preciso fazer tudo, senão não vai ficar bem feito. Então, como trabalhar essa crença? Então, vou ler para vocês anotarem aí. Então, se você se identificou com a crença 1, você vai declarar em voz alta isso, certo? Com emoção, tá? Para essa célula vibrar, para essa célula sentir essa emoção. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. E eu estou a cada dia compartilhando as minhas atividades. Eu estou aprendendo a cada dia compartilhar as minhas tarefas. Eu acredito que as outras pessoas são capazes também. Eu estou a cada dia mais confiante na capacidade das outras pessoas. Eu, a cada dia, estou me tornando uma pessoa mais leve. Gurias, repitam. O cérebro de vocês vai acreditar, as células de vocês vão vibrar nessa frequência. Isso não é blá blá blá, isso não é ladainha, isso é científico. Vocês vão trabalhar na crença. Se você então se identificou com a crença 2, gurias, qual é a crença 2? É que mulher nasceu para sofrer, certo? Que mulher tem que ter dor mesmo, que mulher nasceu para sofrer. Então você vai prestar atenção nessa segunda frase. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu nasci para ser amada. Eu nasci para ser feliz.
Eu sou uma mulher valorizada. Eu estou me tornando a cada dia uma mulher completa. Eu sei e me dou o meu valor. Que aulão, hein, gurias? Essa aula de hoje tá nível mentoria do Ventre Livre. Agora, se você se identificou com a frase número 3, né? Com a crença número 3, de que o que você tem não tem cura, a minha endometriose não tem cura, isso não tem solução, eu estou destinada a isso, eu estou sentenciada a isso, então você vai repetir outra frase. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. E eu estou a cada dia aprendendo a ser uma mulher completa. Eu estou a cada dia me tornando uma pessoa mais saudável. Eu estou a cada dia buscando a minha saúde plena. Gurias, essas frases aqui, elas estão relacionadas à origem emocional da endometriose, certo? Então tá a frase pronta para vocês repetirem. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu estou a cada dia aprendendo a viver de forma mais completa. De forma completa, né? Eu estou a cada dia mais próxima da minha saúde plena. Essa é a segunda frase. Quando vocês repetirem essas frases em voz alta, gurias, vocês vão perceber que o corpo de vocês vai vibrar, certo? Esse é o objetivo. E quando vocês repetem essas frases em voz alta, vocês estão trabalhando esse eixo aqui, ó. O pensamento de vocês, a crença que vocês têm sobre o assunto, sobre a dificuldade, vai gerar uma vibração, vai provocar uma emoção dentro de vocês. E isso vai impactar a vida, o corpo, o viver, o comportamento de vocês. Certo, gurias? Eu espero que esse conteúdo tenha sido de muito valor, porque foi preparado com muito carinho, tá todo escrito aqui na minha frente, foi preparado com carinho para você. E eu quero saber o que você achou da live. Por isso, gurias, quando encerrar a live, por favor, curtam a live, comentem a live, compartilhem a live, tá? Para que outras mulheres aprendam a cuidar da origem emocional dos seus sintomas, descubram que é possível sim ter uma vida diferente, ter uma vida mais leve, completa, feliz, inteira, livre de dor. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sininho de notificação para você receber os novos vídeos.